Olá, Olá, Júlio. menina. Cá estamos em formato longo e mais preguiçoso, felizmente, não é? Sem termos que contar as palavras, que é muito bom, Nem os minutos. nem os minutos. E o Júlio hoje resolveu pegar num livro do escritor espanhol, romancista e colunista Javier Marías, Os Enamoramentos, um parágrafo específico. Quer ler? Leio, leio. Ahm, o livro é um livro, sobretudo, digamos assim, dedicado à análise psicológica do, do enamoramento de uma mulher, diga-se de passagem, não é? E os relacionamentos em geral, e depois, pronto, tem assim uma trama, entre aspas, quase policial, que eu não irei delatar, não é? Para não tirar o prazer às pessoas. O livro, aliás, ganhou o Prémio Literário Europeu e, aliás, Javier Marias é um escritor muito galardoado. Na contracapa, você tem o crítico do Independent a dizer haverá na Europa melhor escritor do que Javier Marias. Portanto. E numa determinada altura, ele diz assim: e assim, mais tarde ou mais cedo, a pessoa triste fica só. Quando ainda não terminou o seu luto, ou já não se lhe consente que fale mais daquilo que ainda é o seu único mundo. Porque esse mundo de angústia é insuportável e afugente. O que é que gostou em particular neste parágrafo? E não é só no parágrafo, porque isto é um ponto de partida, porque eu depois lerei mais um ou dois excertos da página seguinte. Isto traduz algo que nós falamos aqui variedíssimas vezes. Porque será isto um exagero? Será esta frase um exagero? Poderíamos dizer de outra maneira, que é, felizmente, em muitos dos nossos lutos, não nos acontece isto. Mas a frase não é um exagero porque em muitas outras situações, as pessoas deparam-se com a descrição de Javier Marias. E podem se deparar de duas formas. Ou no concreto, isto surge mesmo, a descrição dele, ou pelo menos na cabeça da própria pessoa. O que já significa que ela fica, por amor de Deus, o que significa que ela acaba por estar condicionada nos seus comportamentos sociais. Que, no fundo, do que é que ele está a falar? Ele está a dizer, alguém que está triste, seja pelo que for, suponhamos, porque está aqui a palavra luto, até podia ser morte, mas Mas em termos de relacionamento, vamos pois pensar é, assim, é melhor. atendendo ao livro, estamos a falar mais de relacionamentos. Alguém que está triste pode deparar-se com reações à sua volta quando o seu luto ainda não está feito, em que as pessoas são agressivas. E quando eu estou a empregar o adjetivo agressivas, não estou necessariamente a dizer que as pessoas são intrusivas no sentido de empregarem palavras que são menos amáveis, mas o que acontece é que você pressente que os outros estão um bocado fartos daquele que se tornou o tema quase único do seu discurso e do seu pensamento. São agressivas porque querem retirar aquela pessoa, querem resgatá-la de certa forma, não é? Querem resgatá-la, outros que já não a podem ouvir, e por isso eu há bocado dizia que isto tanto pode ser um acontecimento real como pode ser um acontecimento imaginado. Qualquer um de nós já ouviu pessoas dizerem: ai não, eu agora já nem falo do assunto. Tenho a certeza que as pessoas consideram-me uma chata, já não me podem ouvir. E não raro esta percepção está errada e é até injusta para com alguns dos nossos amigos, pelo menos.
Mas nós receamos que seja isso que está a acontecer. Não é? Por outro lado, Marias põe um dedo noutra ferida, que é dizer, porque esse mundo de angústia é insuportável e afugente, ou seja, os outros já não aguentam. E agora, se quiser, a interpretação mais à superfície é dizer já não aguentam porque parece um disco rachado. Arriscado, não é? Aquela pessoa já não fala de outra coisa há não sei quantas semanas ou meses, não é possível, etc. Mas também pode ser insuportável porque pode aflorar cordas sensíveis na cabeça dos outros que fazem com que eles fiquem angustiados. Que se confrontem com eles próprios, é Nem isso? mais, nem mais. Como a Inês insinuava no início, muitas destas pessoas ficam um bocado chocadas porque estão com as melhores das intenções e, ao contrário do velho ditado água mole em pedra dura, nada nos fura o luto, não é? Quer dizer, nós permanecemos impenetráveis. Porque precisamos de passar por ele, não é? Porque o fazer tem toda a razão. Que é para isso que há já dito. Os lutos são inevitáveis e fazem-se. Não é por acaso que nós também já fizemos programas aqui, até citando, por exemplo, o professor Coimbra de Matos, por exemplo, o professor Amaral Dias, alertando contra a tendência para tentarmos cortar o pescoço aos lutos cedo demais, até por via medicamentosa. Porque voltamos à frase que já usámos aqui tantas vezes, a tristeza é um estado natural e nós precisamos dela também, não é? Exatamente. E toda a gente hoje em dia tenta que ela passe muito rapidamente, Exatamente. não é? Exatamente. Somando assim lutos mal vividos também. Também. O que pode ter consequências, diga-se de passagem. Também não vamos esconder outras realidades. Às vezes somos nós a recusar o luto. E a fugir à frente da tristeza. Como defesa, não é? Como defesa. O que também pode ter consequências muito pouco recomendáveis. Olhe, já que estamos a falar desse tema, na nossa vida afetiva. Nós podemos não ter feito o luto de alguém e, portanto, na verdade não estamos preparados para iniciar uma relação com outra pessoa, mas atiramos de cabeça na esperança de um esquecimento apaziguador. E pode ser a pior emenda que o soneto. Agora, porque é que eu lhe dizia que era interessante ler mais uma ou duas coisas logo a seguir? Porque ele fala dessas pessoas que tentam ser úteis, tentam ser salvadoras, isto são adjetivos dele, imprescindíveis. Pois ele diz: mas ao verificarem que nada muda e que a pessoa afetada não avance nem emerge, muito bonito. São duas imagens deliciosas para um processo de luto. Não avança, ou seja, está bloqueada na sua narrativa de vida, nem emerge, não vem à superfície, digamos assim. Os outros sentem-se humilhados e supérfluos, ou seja, tentaram ajudar, também têm o seu narcisismo e verificam que o outro não se deixa ajudar. E isto é sentido como uma humilhação. E supérfluos no sentido que eu não sou preciso para nada. Eu pensei que era o melhor amigo ou melhor amiga e tal, que tinha uma enorme importância na vida desta pessoa e o que eu digo vale tanto como o que diria o polícia da esquina ou o porteiro do prédio ao lado. E já agora, o que é que lhe diz a sua experiência, Júlio? Os amigos podem de facto ajudar ou isto é um processo que nós temos que fazer sozinhos e nós é que acabamos por decidir quando é que acaba o luto? Não, os amigos podem e ajudam muito, muito, muito. Sim. Agora, é preciso equilíbrio. É assim, eu não estou a dizer que não seja necessário, e vou repetir, que não seja necessário, de vez em quando, nós sermos um verdadeiro princípio da realidade. Aqui estamos a falar do luto, mas podíamos estar a falar, olha, da depressão. Em que, perante uma determinada narrativa da outra pessoa, nós pomos os pontos nos is aqui e acolá.
quando alguém diz nunca mais e uma pessoa diz essa frase é um exagero, não sabemos o que vai acontecer. Ou tudo o que possa imaginar em que, perante alguém que não é capaz de o praticar, nós tornamos-nos uma espécie de arautos do bom senso. Claro que aí passa pela palavra. Mas é preciso encontrar um equilíbrio entre a palavra e o ombro que está disponível. Pode ser um ombro em silêncio, em que o outro só fala ou só chora, ou pode ser um ombro para falar de tudo o que possa imaginar, do livro ao filme à política, sabendo nós que o outro está a falar daquilo de uma forma que não é a mesma que falaria antes do acontecimento que lhe pôs o coração em lágrimas. Mas, de qualquer maneira, nós aceitamos estar lá, no registro que é, digamos assim, mais cómodo para o outro. Ele aqui diz, sentem-se humilhados e supérfluos, tomam isso quase como uma ofensa. Tu tens é que sair com outros homens ou outras mulheres. Não é? E o outro, não estou nessa. Eu só disse, mas que é isto? Em primeiro lugar, eu acho que tenho razão. Era isso que lhe fazia bem. Depois, eu combino o jantar e tal, e ele diz, não, não quero ir, ou ela diz, não, não quero ir. Estou eu aqui a esfarrapar-me, se quiser, não é? Quantas vezes é que já estivemos numa e noutra situação? Exatamente. E dizem, e afastam-se. E então, ele cita o pensamento. Então eu não lhe basto. Como é que não sai do poço se me tem a mim a seu lado? Isto é uma coisa narcísica também, não é? Porquê é que se empenha na sua dor se já passou algum tempo e eu lhe proporcionei distração e consolo? O verbo escolhido é curioso, porque ele diz, porque é que se empenha na sua dor? O que significa que não é uma dor sofrida, sentida de um modo passivo, não. Nós agarramos-nos a essa dor. É isso que ele está a implicar. Porque a dor também pode ser um motor e nós ficarmos quase dependentes disso, ou não? Pode. Mas aqui é sobretudo visto de fora, muito provavelmente a pessoa que está a fazer o luto não está, como aliás a Inês disse há bocadinho, não está empenhada em sentir dor. O que está é fazer o seu trajeto através do nevoeiro da dor. Mas para o outro, o movimento é tão lento, quase imperceptível, que a sensação que tem é que não há boa vontade por parte da pessoa que está a fazer o seu luto. Ora, isso é muito subjetivo. Porque alguém que não está em fase de luto, decretar qual é a velocidade adequada para sair dele, no mínimo é arrogante, não é? E depois, se não pode levantar a cabeça, então que se afunde e desapareça. Pronto. Isto aqui já é muito violento, não é? É assim. Irra, já não aguento mais isto. E, portanto, penso até que é exagerado. Mas a frase seguinte, essa não é de maneira nenhuma exagerada, porque ele diz assim, e então o afligido faz isto mesmo, retrai-se, ausenta-se, esconde-se. Isto é muito verdade. Porque também há vergonha já, não é? Há vergonha. Nós temos a sensação que os outros podem estar cansados. As pessoas... Estão mesmo, estão. Não é? As pessoas dizem a miúdo, eu sou uma péssima companhia, eu tenho a sensação que estrago o jantar a toda a gente, etc. E, portanto, a pessoa retrai-se. Ainda mais do que lhe apetece. E sabe Deus que não lhe apetece pouco. Estas situações. E essa retirada de cena é normalmente prejudicial ou não? O que é que acha? É assim, mais uma vez, é uma questão de equilíbrio. Tudo isto se pode passar de uma forma muito natural. E a pessoa, a pouco e pouco, se quiser, na sua cabeça, reproduz o ritmo clássico do luto do tempo dos nossos pais, dos nossos avós, no vestir, não é? Negro, cinzento e depois as outras cores.
Mas, de vez em quando, nós estamos instalados nesse luto e pode ser necessário nós olharmos para o espelho e dizer: bom, em termos de... Não estou a dizer arranjar outra pessoa, percebe? Porque estávamos a falar da convivência com os amigos. Estou a dizer na questão da convivência com os amigos, na nossa noção de que eu sou uma má companhia, etc., isso depois pode se tornar um reflexo condicionado. E, portanto, pode chegar a uma altura em que nós temos que olhar para o espelho e dizer assim, mesmo com esforço e mesmo com receio de não estar com uma conversa interessante, algumas destas pessoas sabem o que é que me dizem. Dizem: ó, doutor, é que eu ainda por cima, da maneira que me sinto, estou completamente desatualizado. Eu não tenho lido um livro, não tenho ido ao cinema. As notícias entram-me a 100, saem-me a 200. Eu, neste momento, vou para um jantar e não tenho uma conversa minimamente gratificante para a pessoa que estiver ao pé de mim na mesa. E eu aceito isso. Agora, o que acontece é que, a partir de uma certa altura, como eu diria, se estivéssemos a falar de depressões mesmo, a partir de uma certa altura, nós temos que nos bater contra esse reflexo condicionado. Está a ver que são questões diversas? Sim. Eu disse-lhe, não sou nada partidário de tentar esquecer uma pessoa com outra pessoa. Não sou. Longe de mim negar que há pessoas que têm êxito nisso. Não estou a dizer o contrário. Eu ia lhe perguntar, precisamente, se já viu gente a dar-se bem nessa fórmula. Claro. A priori, há riscos nisso. E, portanto, eu prefiro de longe, quando alguém me diz, e um dia eu fiquei surpreendido ou surpreendida porque percebi que estava disponível. Achei graça a uma pessoa, quis conhecê-la melhor, apeteceu-me que ela me convidasse para jantar, qualquer coisa deste género. E, portanto, aí não há nenhuma dúvida. E calma, isto não significa ter esquecido a pessoa anterior. Significa que estamos prontos a seguir com a nossa vida. É diferente. Às vezes ainda não com esse luto feito, mas já com a capacidade de seguir em frente? Está a Inês a dizer, e não podemos estar numa situação tipo sanduíche mista nessa altura. É sim. possível, nessas coisas não há assim fronteiras perfeitamente estabelecidas a preto e branco, como o equipamento do meu querido Boa Vista. Pode acontecer que ainda haja alguma nostalgia por uma pessoa que esteve na nossa vida, mas ao mesmo tempo a Inês já esteja a conseguir achar piada a uma outra pessoa. E agora vamos devagarinho, porque o facto da Inês achar piada não significa que no dia seguinte esteja a combinar casamento ou férias nas Caraíbas. Claro. Mas pelo menos já há alguma curiosidade, já há um pequeno prazer em estar com aquela pessoa. Pronto, são sinais, quer se queira, quer não. O que não significa que a outra tenha desaparecido completamente. Aliás, e para provar como essas situações são, enfim, nevoentas, pode acontecer, e acontece, que um de nós até comece uma nova relação e depois, pelas voltas que a vida dá, reaparece a outra pessoa. Não por sentimentos de posse, nem por nada. Tropeçamos na outra pessoa. E de repente descobrimos que pensávamos que já estávamos livres dela, livres no sentido de ser ela que nos ocupa neurónios e coração, e não estávamos. Há pessoas que me vêm dizer: olha, aconteceu uma coisa muito desagradável e que eu me sinto culpado ou culpada, que é, eu comecei a sair com uma pessoa, que é uma pessoa encantadora e tal, tropecei no meu ex ou na minha ex num restaurante e olha, por uma questão de honestidade tive que meter travões às 4 rodas porque aquilo ainda não está digerido. Eu olhei para ele ou para ela e percebi, pronto. Costuma ser um bom sinal quando as pessoas ainda quando encontramos um ex ou uma ex e isso nos perturba, quer dizer que ainda não foi digerido?
Ou será que há pessoas que nós vamos encontrar o resto da vida e que nos vão perturbar sempre? Uma boa pergunta. A Inês disse um bom sinal, eu ia acrescentar assim, é um bom sinal se vamos recomeçar com elas, não é? Se não vamos recomeçar com elas, suponha, por exemplo, que as encontre e elas estão felicíssimas de braço dado com outra pessoa. Não é propriamente um bom sinal para a nossa terei equipa. dito bom sinal, eu tinha pensado só se era um sinal de que a coisa ainda não está digerida. Eu acho que sim. É evidente que agora o exemplo que eu lhe dei está inquinado, não é? Porque estar de braço dado com outra pessoa pode exacerbar sentimentos de posse. Quando nós temos aquela nostalgia depois de mim o dilúvio. Não é? Pronto, isto acabou, mas ele nunca mais vai conseguir apaixonar-se por ninguém como esteve apaixonado por mim. Diga-se passagem que de vez em quando eu ouço o reverso da medalha, que é nunca mais ninguém vai gostar dele ou dela como eu gostei. Ele ou ela está tramado. Pronto. É um clássico também, não é? É um clássico, é uma espécie de praga. Não é? Rogar uma praga. Maldição, nunca maldição. Mais. Ele ou ela daqui a 10 aninhos é que vai perceber o que perdeu. E nós às vezes até ficamos a pensar se era mesmo verdade, porque depois as coisas não correram bem a seguir, não é? Minha querida, costuma-se dizer de médico e de louco todos temos um pouco. Eu não duvido, mais a mais nesta sociedade com tanta informação e tão hipocondríaca, que isto seja verdadeiro. Mas eu acrescentaria uma frase, digamos assim, de subespecialidade nisto e diria de psiquiatra e de louco todos temos um pouco, que é nós, com muita facilidade, formulamos hipóteses quanto à estrutura psicológica das outras pessoas e fazemos previsões. E é curioso verificar, na minha profissão, como compreende, isso é o cotidiano, verificar como nos podemos enganar. Eu ouço pessoas que acabaram ou outra pessoa acabou, mas a relação acabou. E a pessoa está com esse discurso grandiloquente de mas olha que ele não sabe na realidade quanto gosta de mim. Tal. Isto vai ser muito complicado para ele ultrapassar, porque eu era um dado adquirido e tal, e tal, e tal, e tal. Bom, e 3 meses depois vêm-me dizer que encontraram o outro e que o outro está numa boa. E por outro lado, há pessoas que nós temos a sensação que não tivemos grande peso na vida delas e podemos descobrir mais tarde que a pessoa, pronto, até pode não ter tido apenas a ver com a recordação que manteve nossa, até pode ter tido a ver com questões agressivas do género, aquelas velhas histórias, os homens são todos iguais, etc. Hoje também ouço homens dizerem as mulheres são todas iguais. Também já dizem? Também. E, portanto, a pessoa não quis foi arriscar-se a uma repetição, não é? Um encore. E, portanto, manteve-se, não só, porque tem as suas amizades, mas manteve-se sozinha. A esse nível. Isso pode ser uma surpresa para nós. Porque nós achamos, aquilo é trigo limpo, farinha amparo, quer dizer, daqui a 2 meses já anda outra vez com alguém. E isto, inclusivamente, esta imprevisibilidade, é uma imprevisibilidade para nós mesmos. No fim das nossas relações, nós também podemos ter frases grandiloquentes. Ou para um lado ou para o outro. Foi o pior negócio que fiz na minha vida, foi ter estado contigo, não vou perder mais tempo, não é? E depois descobrirmos que o maroto ou a marota continua a encher-nos a cabeça. Como pode dar-se o contrário, não é? Que nós honestamente pensarmos eu não sei o que vai ser a minha vida amorosa daqui para a frente. Quer dizer, este homem, esta mulher, marcou-me de tal maneira, eu fui de tal maneira feliz com ele ou com ela, que eu não me imagino com outra pessoa. E se calhar, 1 mês, 1 ano ou 2 anos depois, estamos de uma forma diferente, as pessoas não são fotocópias umas das outras, estamos tão ou mais felizes com outra pessoa, é evidente. Repara que nós falaremos
nesta próxima semana do ghosting, numa altura em que se fala desta tendência, do ghosting, em que as pessoas deixam de dar notícias ao outro. Portanto, quando o Júlio, deu-me vontade de rir, porque quando o Júlio diz que alguém se vira para o parceiro ou para a parceira e diz: tu não foste o pior negócio em que eu me meti, tipo, hoje em dia já ninguém diz muita coisa ao outro, não é? Pois não. Pura e simplesmente desaparece na paisagem, como o Shane no velho western, não é? Com o miúdo aos gritos. Shane! Lembra-se do disco do Roger Waters? Em que aparece isso, é The Pros and Cons of Hitchhiking, se bem me lembro. É? Era um magnífico disco. E, portanto, as coisas são imprevisíveis e de vez em quando nós falamos demais. Seja para um lado, seja para o outro, não é? Dizemos grandes frases e depois acabamos a morder a língua, porque não foi exatamente isso que aconteceu. E repare que eu não estou a dizer não foi isso que fizemos, porque estas coisas não são deliberadas, não é? Mas não foi isso que aconteceu. Ponto final. Parágrafo, não é? Nós temos muita necessidade nestas alturas de frases muito lapidares, não é? Sim. Muito decisivas, muito para parecer que estamos determinados, não é? E depois, passados uns dias, estamos a reconhecer que, olha, sabes, afinal mandei um SMS, fui jantar, afinal... Pronto, é como se fosse um sinal de fraqueza. Não é sinal de fraqueza. A questão é que nós não nos devemos fazer de fortes antes do tempo. Nem sei quando é que é o tempo para nos fazermos de fortes. Pois, a questão é essa, é que nós não sabemos, não é? Não há regras para isso. Mas o clássico nunca mais, que se ouve muito nestas alturas, não vale a pena, não é? Pois, o povo costuma dizer nunca digas nunca, não é? E eu arriscar-me a dizer também nunca digas sempre. E nunca digas para sempre. Também. Eu lembro uma vez ler num texto que era rigoroso. Que dizia, para sempre só pode ser dito no leito de morte. É verdade. A Inês, no seu leito de morte, pode, por exemplo, dizer, aquele magarefe a quem eu entreguei o meu coração, eu tinha razão, amei-o para sempre. Pronto, nessa altura, deixa cair a sua bela cabecinha e vai para o paraíso. Isto é verdade. Em qualquer outra altura da sua vida, quando diz para sempre, é evidente que está a fazer futurologia. Não sabe o que vai acontecer na próxima esquina ou no próximo lustre. Pode encontrar outra pessoa. Sim. Sobretudo porque nós fazemos muitas vezes essas afirmações num estado emotivo, digamos assim, que faz com que tenhamos tendência para carregar nos adjetivos. O que é perfeitamente normal. Precisamos disso, não é? Precisamos de nos convencer, de certa forma. Também isso, mas pensamos mesmo aquilo. Pensamos mesmo aquilo, quer dizer... Quando nós dizemos a alguém mas eu não vou ser capaz de viver sem ti. Não estou a falar de sobreviver. Podemos continuar a comer e a beber, essas coisas. Mas quando dizemos a alguém, e nos sai, isto nem sequer é pensado, não é uma súplica, não é uma chantagem, é aquilo que nós achamos que é a constatação de um facto. É dizer, mas a vida sem ti não faz sentido, não vai fazer sentido. Naquela altura nós achamos isso. Não estamos a mentir. E para algumas pessoas isto é assim. E há pessoas que vivem isto de uma forma não dramática. Ao longo dos anos eu ouvi pessoas no consultório dizerem-me, pronto, foi o grande amor da minha vida, não é? E eu depois, se calhar não é uma frase elegante dizer não quis passar de cavalo para burro, não é? Mas não quis baixar a minha exigência quanto a uma relação. Ou então, não quis ter uma relação que, comparada com aquela, me deixa um amargo de boca só para não estar sozinho ou para não estar sozinho. Não é? E ouvi pessoas que me contaram histórias destas e que tinham mesmo ficado sozinhas, não só, vou repetir, tinham ficado sozinhas, com os seus amigos, com os seus interesses, com a sua profissão, etc., mas que não tinham vontade de ter uma relação amorosa.
Agora, é muito mais habitual que a vida siga os seus trâmites e que a pessoa acabe por encontrar alguém. Esperamos todos, não é? Amigos e os próprios envolvidos na situação. Às vezes até a pessoa que acabou o relacionamento, não é? Até para não... Isso também é uma questão curiosa, não é, Júlio? É diferente. A pessoa não quer carregar o peso. Pronto. Aí depois, a Inês está a levantar uma outra questão, que é: isto é vivido da mesma maneira por... É claro que as duas pessoas podem se ter posto na rua ao mesmo tempo. Pronto. Mas, em geral, não é assim. Mesmo que não seja 100% de um lado, 0% do outro, alguém tomou uma decisão, não é? E informou o outro dela. E, portanto, podemos dizer, isto não tem nenhuma conotação de julgamento, que alguém foi mais responsável pelo fim daquela relação do que o outro. Porque tomou a iniciativa, ponto final. Se calhar disse qualquer coisa tão simples como: acho que isto deve acabar. Como compreende, isto não significa... Há pessoas que dizem isto deve acabar, mas isso não significa nem de perto nem de longe que tenham deixado de gostar de outra pessoa. Pode haver razões para nós decidirmos que aquela relação não tem futuro, ou que nos faz sofrer demais, ou que vai contra os nossos princípios, enfim, tudo o que possa imaginar. E, portanto, chegamos à conclusão: esta relação acaba. Como compreende, aqui introduz-se uma assimetria, que é: no primeiro embate, a outra pessoa tem tendência a vitimizar-se, que é dizer e pensar: está bem, mas então acaba porque tu decidiste que acabava. Por mim não acabava. Quando passa ao primeiro embate, também pode acontecer, não é obrigatório, a pessoa pode ficar completamente pacificada, mesmo sofrendo, pode ficar completamente pacificada com a decisão que tomou. Outras vezes podem surgir dúvidas, que é: era inevitável? O timing foi o correto? Ou digamos assim, o mais adequado? Isso para quem põe fim no... Pois, porque quem põe fim, em princípio, tem que se deparar ao espelho com algo que a outra pessoa não. Que é: isto até podia ser reversível e depende de mim. É claro que a Inês pode me dizer: sim, mas a outra pessoa também pode andar a pedinchar dia sim, dia não, deixa-me voltar, deixa-me voltar, deixa-me voltar. Não interessa. Mesmo que a pessoa o faça, isso é assumir que o poder de recomeçar permanece nas mãos de quem acabou. Essa pessoa é que pode dizer sim ou não. E, portanto, de vez em quando, esse é um poder que nós dispensaríamos. Porque é angustiante. Não é? A Inês pode estar no seu quartinho a fechar a luz para adormecer. E depois começa a pensar assim: epá, e os tempos em que eu apagava a luz, mas estávamos dois aqui e não um? E depois também não podemos esquecer que o tempo não raramente tem tendência para nos fazer idealizar o passado e lembrar-nos mais das coisas boas do que das más. Não estou a falar de situações extremas em que há coisas más que são de tal ordem que aí ponto final parágrafo, quer dizer, não há volta a dar. Mas Inês começa a pensar: teria sido inevitável? Deveria eu ter-nos dado mais algum tempo ou mais uma hipótese? Estou eu a morrer de saudades de ele ou dela?
em nome de que é que fiz isto? Que é outra questão que se levanta às vezes, que é a pessoa dizer-nos assim, não, mas eu fiz aquilo para me manter fiel aos meus princípios, o que é uma magnífica razão. Mas o facto de se ter mantido fiel aos seus princípios não significa que não tenha uma sensação de ter violentado os seus desejos. Ou, de uma forma mais pura e dura, aquilo que continua a sentir pela outra pessoa. E depois a vida torna-se complicada. Porque é muito fácil dizer, não, mas o que eu devo fazer é isto, portanto faço, ponto final. Não, faz, mas não é ponto final. De vez em quando, dá para torto e a pessoa pode, por exemplo, ter uma crise de saudades do outro que fica a ganir, autenticamente. O que é que deve o outro fazer, aquele que pôs fim no relacionamento, já agora? O que pôs fim? Sim. Quando a outra pessoa tem essa crise de saudades. Não estou a dizer a outra, estou a dizer o próprio. O próprio. Mas então, imagino perante este cenário de... portanto, ele sente que carrega, ele ou ela, carrega com esse peso de ter posto fim no relacionamento e a outra pessoa queixa-se de saudades insuportáveis. Portanto, o que você está a dizer é assim, no fundo, no seguimento que eu dizia, não é uma posição confortável, porque é a Inês tem o poder de recomeçar a relação e sabe que do outro lado isso seria desejado. Portanto... Que introduz a tentação Exato. forte, de vez em quando. Não é? Portanto, é preciso resistir a essa tentação. O que é mais que legítimo, se calhar até aconselhável, e que, lá está, uma pessoa pode pensar positivo, quer dizer, ponto, dói-me muito, mas isto é uma questão de tempo e vai doer menos ao longo do tempo e as coisas passarão. Outras pessoas têm recaídas. E isso aí pode ser complicado, porque a pessoa pode ficar ensanduichada. Eu só me referi aos princípios. E, obviamente, se calhar fiz bem em, antes de tudo o resto, falar dos princípios que cada um de nós tem e considera importantes para ter respeito por si mesmo ou por si mesmo. Mas não são só os princípios que estão em jogo. Por exemplo, há pressões sociais. Nem é preciso serem familiares, não é? Não. Já foram. Já foram basicamente familiares. Mas a Inês acabou uma relação e 99,9% dos seus amigos e amigas deram-lhe os parabéns. Ou, se não lhe deram os parabéns por uma questão de recato, disseram, olha, eu nunca te disse isto. Alguns disseram, ad nauseam. Nós temos aqueles amigos que passam a vida a dizer-nos, olha que essa relação é uma catástrofe para ti, não a deves ter, etc, etc, etc. Mas há outros que, por uma questão até de respeito e de carinho, por vezes dão a sua opinião se lhe é pedida, mas depois não estão a massacrar ninguém. Mas você sabe, e numa determinada altura, a Inês acaba a relação. E então a Inês satisfez não só os seus princípios ou a sua avaliação da relação, mas também foi ao encontro, ainda bem que não me disse de encontro, foi ao encontro da opinião do seu nicho ecológico. Leia-se família, ponto, leia-se amigos, ponto, leia-se família mais amigos. O que significa que se lhe puxa ao pé para ter uma recaída, tem esse problema adicional, que é ter que dizer às pessoas, eu voltei atrás. É claro que a Inês pode dizer assim, eu voltei atrás porque não fiz uma boa avaliação da situação. Mas também pode
explícito ou implicitamente, ter que admitir: eu vou voltar atrás, e a minha avaliação da relação não mudou. O que acontece é que apetece-me tanto voltar atrás que eu vou voltar atrás, ponto final. E seja o que Deus, o diabo ou o acaso quiserem. Como compreende, é uma situação muito incómoda. Porque os seus amigos, porque são seus amigos, muito provavelmente não lhe vão moer a cabeça. Mas a Inês sente a desaprovação, a preocupação com o seu bem-estar, não é? Sente-se sobretudo aquela ideia de eu fraquejei, não é? Os meus amigos agora pensam que eu sou fraco ou fraca, não é? Não será isso também? Também um pouco, não é? Mas eu já nem estava a ir por uma coisa tão narcísica como essa. Mas é a sensação, depois também a esse nível nós acabamos por falar demais. Alguns, outros calam demais. Há quem atravessa essas fases como um túmulo, não é? Mas com os nossos amigos, de vez em quando nós falamos demais. E fazemos uma descrição de todas as contraindicações do outro, do que o outro nos fez, etc, etc, que os amigos não esquecem. Algumas delas que eles já conheciam, outras que nunca tinham ouvido falar e que os põem ainda mais horrorizados. E, portanto, imagino depois há as questões sociais. Pode haver ouvintes que estão a dizer assim: epá, mas que é que isso pesa comparado com o amor? Está bem, é desconfortável. Que é assim, depois de uma situação dessas, a Inês vai voltar aos seus jantares de fim de semana com a pessoa com quem acabou a relação e com as suas amizades. E vai estar a pensar: os meus amigos não estão de acordo com isto. Acham que foi burrice. E se calhar do outro lado não está a pensar que ele pensa, está a ouvi-lo dizer: eu senti perfeitamente que os teus amigos estão completamente desiludidos por tu voltares a andar comigo. Porque eles não me gramam, têm má opinião a meu respeito. E são situações difíceis de gerir. E de gerir. O que é que acha? As pessoas vivem, mais uma vez, da sua experiência no consultório, as pessoas vivem cada vez mais estes amores sem os partilhar muito com esse nicho de que falava, ou não? Ou precisam sempre de partilhar com os amigos mais próximos? Em geral, com os amigos do peito, sim. Com as outras pessoas há de tudo. Há gente que autenticamente exibe as suas relações. Não é com qualquer má vontade, não é? Mas quer dizer, a Inês vai ao Facebook e de vez em quando lá, quando nós abrimos o Facebook e aparecem aquelas notícias, não é? Está alguém que está a partilhar com 5.000 que arranjou um namorado, ou acabou o namoro, ou assim, Exato. não é? Pronto. E são 5.000 porque o Facebook só permite 5.000 nos amigos. Se forem 15.000, são 15.000. É quem aparecer. Pronto. Mas continua a ser mais frequente quando as coisas, nomeadamente, não são flirts, são relações mesmo muito importantes. E, sobretudo, quando nos debruçamos sobre os aspectos fundamentais da relação, continua a ser mais frequente que haja um ou dois amigos do peito, não é? Com quem nós até nos aconselhamos, diga-se passagem, Sim. às vezes. Os tais que às vezes também já não nos podem ouvir, não é? Está bem. Ou a quem pelo menos nós dizemos: eu gostava que tu me ouvisses. Não é? E de vez em quando até acontece, e uma boa amizade deve resistir a isso, que do outro lado venha um conselho, ou para acabar, ou para reatar, ou para manter, que não seja aquele que nós seguimos. Sim. Se nós acreditamos na amizade daquela pessoa, sabemos que aquela opinião é bem intencionada. Isso não significa que seja aquilo que nós vamos fazer. Julinho, hoje terminamos. Já acabou? Já acabou. Está bem. Porque soube da morte de um filho de Nick Cave, um adolescente de 15 anos. Ele tinha dois filhos gêmeos de 15 anos. Um deles apareceu morto. E falou-se de amor e de luto também, já agora.
Vamos ouvir o Nick Cave, Into My Arms, que é uma canção muito bonita. E um beijinho, até amanhã. Um beijinho. Até amanhã. I don't believe in an interventionist God. But I know, darling, that you do. But if I did, I would kneel down and ask him not to intervene when it came to you. Well, not to touch a hair in your head, leave you as you are. If he felt he had to direct you, then direct you into my arms. Into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms. And I don't believe in the existence of angels. But looking at you, I wonder if that's true. But if I did, I would summon them together and ask them to watch over you. Well, to each burn a candle for you, to make bright and clear your path, and to walk like Christ in grace and love and guide you into my arms. Into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms. But I believe in love, and I know that you do too. And I believe in some kind of path that we can walk down, me and you. So keep your candles burning, make a journey bright and pure, that you'll keep returning always and evermore. Into my arms, oh Lord, into my